Isso é um mistério, quando estou cercado, Ele me conduz. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Teu amor surpreende, cresce de repente, a imensa sempre me enche. Sempre que te vejo, me leva à vontade, nasce um novo plano dentro do meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Teu amor surpreende, cresce de repente, a imensa sempre me enche. Sempre que te vejo, me leva à vontade, nasce um novo plano dentro do meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. 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 Amém. Glória ao Senhor. Muito bem, Pastor Samuel, faz favor, meu jovem, para dar todo o tempo para você, tá bom? Pastor Samuel, para os irmãos que não o conhecem, ele é missionário na cidade do Porto, lá em Portugal. Ele e a sua esposa gravidíssima, Claudinha, que não pôde viajar por causa da zika, né? Então tá uma zika no Brasil, então ela não pôde viajar, mas o Samuel tem esse tempo então para falar e do seu ministério e tudo que Deus colocou no seu coração. Meu jovem. Obrigado, pastor. Graça e paz, igreja. Amém? Bom, não preciso nem dizer o privilégio que é estar aqui mais uma vez compartilhando com a igreja as alegrias que o Senhor tem trazido nas nossas vidas. E eu falo nossa e vou falar nós muitas vezes, porque apesar de a Cláudia não estar aqui, né, estou representando a minha família, que graças a Deus está crescendo, né? Foi um desafio, os irmãos que têm acompanhado aí sabem, né? Foi um desafio, mas a Cláudia tem caminhado bem, a gravidez também. Ela teve só que passar por tempo de repouso antes de eu vir para cá, então o médico informou que o bebê já queria nascer. Então ela precisava passar pelo tempo de repouso, está em repouso. Então enquanto ela está lá, ela até inclusive parou de fazer a faculdade que ela estava fazendo e teve que trancar. E está até inclusive com uma moça da igreja que tem cuidado dela todos os dias, porque ela nem pode fazer as atividades diárias de casa e nada disso. Mas ela está bem, o bebê está bem, tudo correndo conforme deveria. E ela já chegou sexta-feira agora na 29ª semana, que dá mais ou menos 6 meses e meio. Então, os irmãos continuem orando para que essa gestação caminhe firme, dê tudo certo. E se Deus quiser, 1ª semana de julho, nasce aí um meninão que ainda não tem nome, mas já sabemos que é um menino. Continue firme na sua oração. E eu sou muito grato mesmo a Deus por esse carinho da igreja conosco. Eu gostaria, antes de falar aqui um pouquinho mais, orar, pedir ao Senhor que nos direcione nesta manhã e nos conduza segundo o seu querer. Deus amado, obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado pelo privilégio que temos de estarmos aqui, Pai, e compartilharmos da Tua palavra, sermos fortalecidos no Senhor, Pai. Obrigado, meu Deus, por esta igreja tão querida, tão amada, Pai.
Que nesta manhã o Teu Santo Espírito com liberdade fale conosco, enche os nossos corações, Pai, nos inunde da Sua alegria, Pai. Deus, usa a minha vida, Senhor, e que sejamos, Pai, um corpo vivo adorando ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, antes de falar, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 16. E eu gostaria de compartilhar uma palavrinha antes de falar o que tem acontecido ali em Portugal. Mateus capítulo 16, nós vamos ler dos versos 13 a 17. Amém? Mateus 16, dos versos 13 a 17. E diz assim a palavra do Senhor. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Queridos, esse texto é um texto que Deus tem falado muito ao meu coração durante o ministério, e especialmente ali em Portugal. Eu vou depois contar o testemunho de dois jovens que com este texto confessaram que Jesus Cristo era o Senhor das suas vidas. Mas mais que isso, esse texto tem falado ao meu coração no entendimento de que nada nas nossas vidas é possível sem a ação do Espírito Santo. Pedro, um grande apóstolo, importantíssimo na igreja primitiva, e um dos principais apóstolos de Jesus, foi muito importante durante a sua caminhada com Cristo. Ele aprendeu muitas coisas. Mas o que nós aprendemos, especialmente no Evangelho de Mateus com Pedro, é que Pedro, por muitas vezes, durante o seu processo de crescimento e aprendizado com Jesus, ele agia por impulso, agia na carne. E nós vemos em diversos capítulos de Mateus, por exemplo, no 19, logo a seguir, Pedro agindo impulsivamente e sendo então corrigido por Jesus, e nesse momento Pedro aprendia e nós junto com ele. Mas especificamente no capítulo 16, aqui Jesus faz uma pergunta aos discípulos, uma pergunta importantíssima, inclusive, logo após estar falando com os fariseus, e ele questiona os discípulos a respeito de quem ele era. Quem os discípulos, após já alguns anos de caminhada, identificavam naquele que era conhecido como Filho do Homem. E os discípulos, eu creio dessa forma, eles estavam num processo de aprendizagem. Eles não possuíam o Espírito Santo, porque nós sabemos que o Espírito Santo só é derramado depois de Atos, após a ressurreição de Jesus Cristo e inclusive a sua ascensão aos céus. Então eles não possuíam a direção e a inspiração do Espírito Santo. E por isso todo o aprendizado que eles estavam tendo ali com Jesus era um aprendizado guiado pelo próprio Deus, obviamente, porque Jesus estava com eles, mas era um aprendizado que eles tinham na carne. É por isso que Pedro muitas vezes pisa na bola e Jesus chama ele de lado e fala: Pedro, vem cá, deixa eu te explicar, deixa eu te ensinar como deveria ser. Mas nessa situação especialmente, inclusive uma das únicas do Evangelho onde nós temos a presença do Espírito Santo agindo nos discípulos, Pedro dá uma resposta tão importante como essa, que revela a todos nós e aqueles que estavam presentes na época quem era de fato o Jesus Cristo, o Filho do Homem. E aí a resposta de Pedro, tu és o Cristo, demonstra que a resposta que ele estava dando não era uma resposta vinda do discípulo Pedro, mas sim uma resposta vinda da ação do Espírito Santo na vida dele, que o inspirou a dar esta resposta. E por que tudo isso, irmãos? Por que eu estou dizendo isso? Além do conhecimento que a igreja está adquirindo da palavra, mas porque Deus tem falado ao meu coração muito com este texto. Eu vou mostrar para vocês o que tem acontecido ali em Porto,
Portugal. E graças a Deus, graças à ação do Espírito Santo na minha vida, na vida da minha equipe, o resultado tem aparecido. E o desejo do meu coração nesta manhã é desafiar a igreja ao entendimento de que quando nós agimos inspirados pelo Espírito Santo, as coisas acontecem. Porque quando agimos na carne, no nosso dia a dia, nos nossos trabalhos, escola, na família, entre os vizinhos, quando nós fazemos na carne, Jesus nos chama de lado e nos diz: querido, não é assim que se faz. Deixa eu lhe ensinar uma coisa. Venha aprender comigo, ande comigo e saiba que se você agir inspirado pelo Santo Espírito, Consolador, aquele que eu deixei para guiar a minha igreja, se você agir inspirado pelo Santo Espírito, o resultado aparece. A sua conquista é alcançada, a sua vitória é alcançada, os seus problemas são vencidos, mas são vencidos não porque nós agimos nas nossas forças, não porque fazemos na nossa sabedoria, mas porque permitimos a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Com isso, eu gostaria de apresentar um vídeo que vai dar uma rápida introdução a respeito do nosso ministério. Eu sei que a igreja já conhece um pouquinho do nosso ministério, mas aqueles que não conhecem vão ter a chance de ter uma introdução e depois eu vou explicar o que tem acontecido. Come on, you weary, your heavy loads. Lay down your burdens, find rest for your souls. My yoke is easy, my burden is kind. I'll take yours upon me, you can take mine. Come on, you weary. Come gather round me, find rest for your soul. Come all you weary, rest for your soul. Rest for your Amém. Já pode deixar o slide aí já de fundo. Surf Church Porto. Por que nós decidimos esse nome? Quando nós começamos ali o ministério, nós identificamos uma coisa muito interessante em Portugal. A realidade de Portugal é uma realidade de catolicismo, de prática e cultura. Em Portugal não é só ir à igreja católica, mas faz parte da cultura de quem eles são, o catolicismo. Por isso que apresentar ideias como Deus, igreja, Jesus, pecado, tudo isso lembra eles e leva eles a pensar simplesmente na igreja católica. Então, tudo que é relacionado à religião ou Deus é a igreja católica. Se eu apresento para eles uma ideia diferente da igreja católica, como por exemplo, o cristianismo evangélico, eles não aceitam, eles rejeitam, porque é contrário àquilo que eles conhecem. E por ser uma tradição muito forte, uma tradição onde eles dificilmente aceitam mudanças, então o evangélico, na verdade, não tem crescido, tem pouco se desenvolvido no país. Apenas também por curiosidade, o cristianismo evangélico ali em Portugal tem tido um crescimento muito inexpressivo, ao ponto de que 4 gerações atrás o evangélico era por volta de 0,5% e hoje chegou a 1,5%.
uma mudança quase inexpressiva, aonde que esse crescimento se dá na maior parte das vezes em igrejas que nascem as crianças, essas crianças permanecem na igreja e isso é o crescimento. Não porque novas vidas se convertem, ou porque a igreja internacional tem crescido, brasileiros, africanos vão morar no país e isso faz com que a igreja evangélica cresça. Mas portugueses que aceitam a Jesus, o número é muito, muito pequeno e o crescimento quase inexistente. É por isso que o Senhor nos deu, como eu disse, por intermédio da inspiração do Santo Espírito, a estratégia de usarmos o ministério como a Surf Church para poder alcançar esse povo. E a ideia foi chegarmos lá e, através do surf, evangelizarmos os jovens portugueses, mas não só, os portugueses, né? E a ideia de Surf Church foi porque nós pensamos se deveríamos usar o nome de igreja ou não. E no final o Senhor nos deu paz no coração para mantermos esse nome, Surf Church. Porque uma vez que nós apresentamos a ideia de Surf Church, na concepção daquele que ouve, é diferente, porque para ele relaciona a surf e não a igreja. Então nós temos acesso a essa pessoa, ele vai ouvir o que nós temos para dizer, porque ele não vai relacionar o nosso grupo com a igreja. Porque uma vez, como eu disse, que ele relacione essa ideia, essa concepção de igreja, ele lembra do catolicismo, e a não ser que ele seja católico, ele rejeita a ideia, fecha a porta, já não há mais conversa, e a gente perdeu a oportunidade. Então a gente crê que Deus nos inspirou dessa forma para que a gente chegasse aí. Pode dar apertar, volta uma. Isso, aí. Essa é basicamente a igreja hoje. Se no final nós tivermos um tempinho, eu mostro o vídeo bem fresquinho que eu filmei antes de chegar aqui, no domingo anterior de vir para o Brasil. Se der tempo eu mostro, mas se não, aqui nessa foto você já tem uma ideia de como é a igreja. Nós temos um grupo ali, graças a Deus, mais ou menos de frequência de 30 pessoas, chegando de 30 a 45 às vezes, mas a média é de 30. 30 é o grupo que sempre está ali, firme, forte, chuva, sol, frio, -1, está lá o grupo sempre firme. E nós temos essa estrutura bem informal, onde domingo, que é basicamente o nosso dia de ministério, mas que as coisas mais acontecem, nós vamos surfar juntos no domingo de tarde. Convidamos crentes, não crentes, quem quiser participar conosco no domingo de tarde para o surf. Acaba o surf, nós vamos jantar junto em casa, por isso que no vídeo você viu ali o momento em que todos estamos comendo. Depois que nós comemos juntos, a gente convida o pessoal para ter um tempo de louvor e depois da palavra. Graças a Deus, temos tido resultado, pessoas têm se convertido, vidas transformadas através dessa estrutura, desse ministério. E nós cremos que essa informalidade, que às vezes para a igreja brasileira traz um espanto, ou para alguns estão acostumados com pequenos grupos e células e tal, para eles isso tudo é novidade, é algo extraordinário. E quando eles conhecem um ministério com surf, eles abrem o coração, são receptivos, e aí nós temos a oportunidade de pregar o evangelho para essas pessoas. Então vou lá, vou apresentando um pouco do projeto para vocês. Essas são as famílias de missionários. Tem eu e a Cláudia, aí na sua direita, né, que é a família Cianelli, família de brasileiros. Depois nós temos no meio a família Pitney, que são os 2 americanos com os 4 filhos. E depois tem aí à sua esquerda a família de alemães, que é a Mia e o Dustin, que não tem filhos também, como eu e a Cláudia. São só 1 ano mais novos que eu e a Cláudia. É, mais ou menos, né? Mas mais um ano mais novos que eu e a Cláudia. Tem a idade dos meus irmãos, na verdade, os 2. E aí temos alemão, americano, brasileiro. E essa é a nossa equipe, é assim que nós trabalhamos. E aqui já começa o milagre. Eu não sei quantos de vocês trabalham em equipe, nos seus trabalhos, né? E sabem a dificuldade que é do trabalho em equipe, do desafio que é trabalhar em equipe. E nós temos enfrentado esse desafio, inclusive multicultural.
onde a comunicação, inclusive, acontece no inglês, que é a língua onde todos podem se entender. E o Senhor tem nos abençoado de tal forma que hoje, graças a Deus, a equipe funciona muito bem, temos trabalhado muito bem juntos e caminhado com esse ministério, graças a Deus. Pode pôr o próximo. E aí, começamos o nosso trabalho de evangelismo. Assim que eu e a Cláudia nos mudamos para Portugal, nós morávamos num lugar chamado Lessa do Balio. Nós dizíamos, e inclusive essa moça dizia, que o lugar onde nós morávamos era a faixa de Gaza, era o fim do mundo. Porque de fato é o último ponto antes de acabar a cidade do Porto. É o último espacinho antes de acabar a cidade do Porto. Inclusive, quando eu abri a janela, eu dava de cara com uma fazenda de ovelhas e do outro lado a plantação de milho. Depois não tinha mais nada, acabava, era só estrada e mudava de cidade. Então nós morávamos no último pedacinho de Porto. E a Clara era a nossa vizinha. Quando nós chegamos lá, sabendo da dificuldade, adaptação e tudo mais, nós orávamos pelos nossos vizinhos. Nunca abordamos nenhum vizinho, nunca falamos nada diretamente para eles, porque nós sabíamos da dificuldade. Primeiro, dos portugueses de abrirem a porta, de darem a oportunidade de comunicação. O português é uma cultura muito receptiva, eles são pessoas alegres, vão lhe cumprimentar, mas eles não lhe dão abertura para ir além disso. Ele não vai permitir que você toque na casa dele facilmente, não vai lhe convidar para um café, para um jantar, para um almoço, nada disso. Então, a Clara era a nossa vizinha de porta e nós orávamos muito pelos nossos vizinhos. Um dia, a Clara toca na nossa casa e pergunta se nós iríamos para a praia no domingo seguinte. Ela sabia que nós íamos sempre para a praia, porque sempre fomos muito claros que estávamos ali com um trabalho de surf. Nunca fui assim tão claro com que tipo de trabalho que era, mas falava que trabalhava com surf e eles viam que eu saía para a praia e tal, voltava, trazia o equipamento todo. E um dia ela perguntou: vocês vão para a praia? Sim, nós vamos. Tocou na nossa casa e perguntou, e nós respondemos que sim. Ela: porque eu gostaria de ir com vocês para a praia. Naquele momento nós fechamos a porta, louvamos ao Senhor e dissemos: Senhor, isso era o que nós estávamos esperando, uma oportunidade de ter contato com essa vizinha, de ser bênção na vida dela e trazer ela para junto de nós. E aí, oramos, pedimos para que fosse verdade esse desejo no coração dela e aguardamos para o dia seguinte. No dia seguinte, levantamos e a Clara já estava à nossa espera para ir conosco para a praia. Muito bem, ela foi, participou, teve ali a oportunidade de surf. Acabou a tarde, nós convidamos: Clara, agora você não gostaria de se juntar ao nosso grupo? Nós vamos jantar e depois do jantar nós temos um tempo de convivência, de estarmos todos juntos. Você não quer participar disso? Ela pensou um pouco e tal, e no final disse: tá bom, eu vou participar com vocês, vou jantar com vocês. E ela foi jantar conosco. Chegou lá, jantou, participou de tudo. Eu novamente convidei: Clara, agora a gente vai ter um tempo de tocar, de ter música aqui. Você não quer sentar e ficar com a gente? E ela perguntou no final: vocês vão comigo até em casa? Eu falei: sem problemas, a gente te acompanha, somos vizinhos, vamos juntos sem problemas. Ela: então tá bom, vou ficar. E ficou. E naquela noite, como sempre, fizemos o nosso tempo de louvor e ela viu que o pessoal tocava violão. E a Clara a vida inteira tocou violão, ela gosta muito de violão. E então assistiu, naquela noite ela assistiu. Quando finalizou, eu perguntei: Clara, você gostou? Gostei, foi muito legal. E o que você achou? Eu achei que eu vou voltar no próximo domingo. Mas eu queria fazer uma pergunta. Será que no próximo domingo eu poderia trazer o meu violão e tocar com vocês? Claro, fique à vontade. E a Clara trouxe o violão no domingo seguinte e até hoje a Clara faz parte do nosso grupo de louvor. Glória a Deus por isso, porque ela ainda nunca expressou claramente que ela confessa Jesus Cristo como Senhor, mas faz parte do nosso grupo de louvor, toca as músicas, ela frequenta todos os domingos. Até no ano passado, quando nós estivemos aqui em setembro, nós pensávamos que a Clara ia deixar de frequentar, mas não, a Clara ia mesmo sem nós. Então nós entendemos que ela assumiu um compromisso mesmo não conosco, mas com o grupo e com Deus. E a gente está passando por um processo de conversão. E eu coloquei Clara e Francisco porque ela frequenta com um filho de 8 anos. Ela é divorciada e frequenta com um filho de 8 anos. Então o Francisco, o filho da Clara, é
é o mais novo da nossa igreja e a Clara, mãe do Francisco, é a mais velha da nossa igreja. E infelizmente a foto dela não aparece muito bem porque a Clara não gosta de tirar fotos. Então, por isso que ela ficou aí de costas nessa foto. Mas quando você estiver lá pesquisando no Facebook, em alguma oportunidade, ou especialmente na carta de oração, que às vezes eu mando fotos, alguma oportunidade com certeza você vai ver em algum momento quem é a Clara. Mas já tem aí na sua cabeça, continue orando por ela, para que ela finalmente decida-se por Cristo Jesus. Vamos lá para o próximo. Aí nós temos a família Barros. A família Barros é um pouquinho diferente, porque os pais dessa família, eles cresceram num lar cristão evangélico e frequentaram a igreja a vida inteira. E levavam os filhos quando pequenos na igreja. O que aconteceu quando os filhos chegaram na fase de adolescência? Negaram a religião, negaram Cristo e foram embora da igreja. Começaram a dar problema na escola e coisas assim do tipo. Especialmente o Miguel, que é gêmeo da Ana, que está ali do lado do cachorrinho. Eles são gêmeos, especialmente o Miguel dava muito trabalho na escola. E aí, o Miguel e a Ana nos conheceram através do surf, porque o Miguel surfava. Na verdade, os dois filhos aqui surfam, o André e o Daniel em cima. Eles dois surfam, mas não tinha nos conhecido, quem nos conheceu foi o Miguel de cabelão. E aí ele nos conheceu, começou a andar com a gente, surfando conosco, trouxe a Ana, a irmã, para ter uma experiência de surf, porque ela não surfava. Ela gostou e começou a frequentar o nosso grupo. Aí eles convidaram os dois irmãos, também começaram a surfar conosco, frequentar o nosso grupo. Já estavam todos os filhos participando, no fim vieram os pais também participar conosco. Mas qual é o interessante dessa família? Em janeiro nós estivemos a convite de uma outra igreja na Alemanha, e nessa igreja nós tivemos a chance de testemunhar, dar alguns testemunhos. E convidamos quem quisesse do nosso grupo dar o testemunho. E o Miguel e a Ana foram lá dar o testemunho deles. E o testemunho deles foi o seguinte: antes, nós tínhamos a religião dos nossos pais. E entendíamos que eles criam em Deus. Mas para nós, Deus não existia e não fazia nenhum sentido. Depois que nós conhecemos o pessoal do Surf Church, nós passamos a crer que o Deus que os nossos pais serviam era um Deus verdadeiro, um Deus vivo, que se manifestava. Mas nós não entendíamos isso antes. Mas depois que começamos a andar com esse pessoal da Surf Church, passamos a ver que eles creem num Deus vivo. E hoje, nós também confessamos diante da igreja, que era uma igreja, que nós cremos num Deus vivo e servimos a um Deus vivo. Isso para nós foi motivo de muita alegria, porque a seguir a mãe testemunha o seguinte: não só eles creem num Deus vivo, mas eles também vivem esse Deus vivo. O Miguel e a Ana hoje são alunos exemplares na escola. E o Miguel, inclusive, agora ele já está com 16 anos, na época tinha 15. Ele já está fazendo curso profissionalizante, uma coisa que nós nunca imaginávamos que o Miguel ia fazer, porque pensávamos que ele era sem rumo, e agora ele inclusive tem um rumo e tem estudado para ter um trabalho na vida dele. Então nós louvamos a Deus porque essa família foi restaurada, os filhos voltaram para os caminhos do Senhor, e hoje essa família serve junto conosco ali na igreja. Especialmente o César, que o César, o trabalho dele na secular, ele é professor de música, então ele ali na igreja, ele nos ajuda especialmente no louvor, ensinando aqueles que querem aprender, enfim, ele que coordena toda essa questão do louvor. E estão ali firme e forte servindo conosco. Mas o especial dessa família é que eles se tornaram evangelistas. A Ana, pode passar para o próximo, convidou a sua amiga de escola, Sara, para começar a frequentar o grupo. Ela disse: Sara, vamos lá conosco, você vai gostar, é um pessoal diferente, coisa e tal. E a Sara começou a frequentar o nosso grupo. Quinta-feira, antes de vir para cá, já faz 3 semanas, nós temos o estudo bíblico que acontece na minha casa. E nesse estudo bíblico, nós temos um contato mais íntimo com cada um daqueles que frequentam. E a Sara foi nessa última quinta-feira. E ela compartilhou o seguinte comigo: no domingo eu não pude estar com a igreja, porque eu fui para Lisboa, onde os meus pais moram, passar o domingo de Páscoa com eles. Mas eu fiquei triste com uma situação. Os meus pais estavam brigando. E eu fiquei muito chateada com isso. Mas eu disse uma coisa para os meus pais. Falei:
chamei minha mãe de lado e falei: mãe, eu queria compartilhar uma coisa com a senhora. Eu não sei o que aconteceu na minha vida, mas um dia um clique passou comigo e eu passei a experimentar uma paz que excede o meu entendimento, uma liberdade inexplicável. Eu queria dizer para a senhora, eu não sei o que está acontecendo entre a senhora e o papai, mas eu conheço um Deus que pode trazer paz para o seu casamento. Eu não sei explicar como isso aconteceu na minha vida. De fato, ela não sabia. Eu expliquei para ela na quinta-feira. Mas ela disse: eu sei que a senhora pode experimentar dessa paz e resolver o problema de casamento entre a senhora e o papai. Ela compartilhou isso comigo. Na quinta-feira ela me perguntou: Samuel, diante disso, eu queria perguntar para você, o que é isso que eu estou sentindo? Que clique é esse que aconteceu na minha vida e me deu o entendimento de que eu experimento essa paz inexplicável. E pela primeira vez eu apresentei para ela o plano de salvação e falei para ela: o que você está experimentando é o processo de conversão. O Espírito Santo hoje habita no seu coração. Você está consciente de que Cristo é o Senhor da sua vida e é por isso que você experimenta dessa paz. E ela passou a entender e já disse que ia explicar isso para os seus pais. Queridos, eu estou falando isso porque o Espírito Santo tem feito grandes coisas ali. Vidas têm sido transformadas. E glória a Deus, e só mesmo por causa dele, que essas pessoas têm se convertido. Nós nunca apresentamos para eles o evangelho como nós fazemos aqui no Brasil. Você conversa com uma pessoa e começa a dizer para ele: olha, você precisa de Deus, Deus pode mudar a sua vida, porque você está preso no pecado, né? Esse evangeliquez que nós estamos acostumados aqui no Brasil, nós nunca falamos nada disso para eles. Porque a gente sabe que no momento que você fala uma coisa dessa, eles vão lembrar da igreja. Porque todos eles, a Sara, os outros que eram cristãos não, mas a maioria dos que nascem em famílias católicas aprendem catequese, que fala, né? Fazem catequese. Então eles aprendem esse linguajar evangélico que a gente usa. Por isso que se você fala qualquer coisa relacionada ao que eles já aprenderam, eles vão lembrar da igreja católica. E aí é uma porta fechada, acabou, não tem mais conversa. Por isso que nós temos feito, e aos domingos nós pregamos a palavra de maneira expositiva, versículo por versículo, ensinamos para eles na palavra, e aí esperamos. E o Espírito tem agido e tem transformado vidas. Pode ir para o próximo. Mas a família Barros não parou na Sara. Eles convidaram a família Figueroa para participar conosco. E aí a família Figueroa é mãe, pai e 3 meninos adolescentes. O Manuel, 11 anos, João, 13 anos, Guilherme, 16 anos. E essa família inteira começou a frequentar o nosso grupo. Os meninos, especialmente por causa do surf, eles nunca tinham experimentado surf antes, e com o nosso grupo passaram a experimentar. E o Guilherme, que é o filho mais velho, ele amou o surf e frequenta o nosso grupo por causa do surf. O interessante dessa família, essa família é extremamente católica, super praticantes, os avós são praticantes, inclusive eles enfrentaram uma certa perseguição religiosa por parte da família quando eles começaram a frequentar o nosso grupo. E o padre também ficou preocupado com os meninos quando o João, o filho do meio, disse para o padre na catequese que ele estava aprendendo a Bíblia num outro lugar. O padre ficou extremamente preocupado, chamou os pais na escola e quis tirar satisfação por que o filho estava aprendendo a Bíblia em outro lugar que não era na catequese. Mas enfim, curtando a história, essa família, os 2 filhos mais velhos tinham um problema de relacionamento, ao ponto de que os pais tentaram de tudo, psicólogo, psiquiatra, fizeram muitas coisas para tentar resolver o problema de relacionamento entre os 2 irmãos mais velhos. Nada resolvia. Até que eles começaram a frequentar o nosso grupo. E a primeira coisa que a mãe viu de diferença nos filhos foi o relacionamento entre eles. Eles estreitaram o relacionamento, começaram a andar juntos, pararam de brigar. E aí a mãe notou que alguma coisa estranha, um lado positivo, estava acontecendo. Porque os filhos dela estavam se transformando, estavam, tendo um relacionamento melhor. E aí a mãe obrigava que eles frequentassem a missa de manhã para poderem estar à tarde e à noite conosco. O Guilherme queria participar do grupo por causa do surf, mas o João queria participar do grupo porque ele dizia para nós que era o único lugar que ele realmente aprendia a Bíblia.
E o interesse dele era em aprender mais e mais a respeito da Bíblia. É por isso que eu creio que João já é salvo, apesar de ele não ter confessado, que João é salvo porque ele tem fome e sede da justiça de Deus e da palavra do Senhor. Mas a mãe, vendo essa mudança, ela falou, não, então é ali que nós temos que estar. Hoje essa família é super firme, super envolvida com o nosso grupo, e inclusive quem cuida da Cláudia lá em casa é a Filipa. A Filipa vai todos os dias lá em casa para poder ajudar a Cláudia nas suas tarefas do dia a dia. Irmãos, como eu disse, nenhum deles ainda confessou que Jesus Cristo é o Senhor, mas só o fato de verem a transformação na vida deles, nós já sabemos que o Espírito Santo está agindo ali e essas vidas serão transformadas no nome de Jesus. Glória a Deus. Próximo. Nós ainda temos um tempinho. Família Couto. Vou passar rapidinho porque o Denis é uma pessoa muito especial e também um grande evangelista lá do nosso ministério. O Denis é o clássico surfista, começou a andar conosco por causa do surf, então não tinha um rumo, só queria saber de surfar, usava drogas e coisa e tal. E o Denis, a sua irmã estava ali, começou a frequentar o grupo depois, a Raquel. Porque o Denis passou por um processo de libertação. O mais interessante nisso foi que o Denis, em janeiro, nesse mesmo lugar onde os gêmeos testemunharam que tinham a sua vida transformada por Jesus, o Denis testemunhou, dizendo que ele tinha sido liberto em Cristo Jesus. Mais que liberto, ele disse que ele já tinha encontrado um rumo para a vida dele. E o rumo da vida dele seria se tornar pastor ou missionário. A irmã dele começou a frequentar o grupo por causa da transformação que aconteceu na vida do Denis. E pode passar o próximo. O Denis começou a levava a namorada quando ele frequentava o nosso grupo, que é a Cláudia. E quando ele passou pelo processo de libertação, ele falou, olha, eu não posso mais namorar a Cláudia, porque o relacionamento que a gente tem não é um relacionamento que agrada a Deus. Detalhe nisso, nós nunca falamos nada para eles a respeito do relacionamento que eles tinham, a gente deixava eles na liberdade. Esperamos mesmo que o Espírito Santo convencesse. Mas, quando ele passou pelo processo de libertação, ele disse, olha, eu e a Cláudia não está dando certo, porque não está nos conformes do Senhor. E disse, vou terminar com ela, e foi claro com ela por causa o motivo por qual ele estava terminando com ela. Porque ele tinha encontrado Jesus, e ele não queria desagradar a Jesus com o relacionamento. E aí terminaram. Nós esperávamos que a Cláudia deixasse de frequentar o grupo, mas não, pelo contrário, a Cláudia se firmou. E o testemunho da Cláudia hoje é que depois disso, ela decidiu também orar. Depois que ela orou, ela foi inundada de alegria, uma alegria tão grande que obrigou ela a ler o Evangelho de Mateus inteiro, para ela entender o que ela estava passando. Hoje ela diz que ela vive algo maravilhoso, que é a transformação de Jesus na vida dela. E ela escolheu o caminho certo, o caminho de Cristo. Ela testemunha isso para nós. Na última carta de oração eu enviei o testemunho da Cláudia. A Cláudia foi transformada, mas o Denis não parou aí no seu processo, no seu trabalho de evangelismo. Põe o próximo. O Denis levou o seu amigo de infância, o Felipe, para participar do nosso grupo. E aí o Felipe frequentava o grupo por causa do Denis, por causa do pessoal. Mas o Felipe sempre disse, eu sou ateu, eu estou aqui por vocês, não pela religião, não por Deus, eu sou ateu, sou ateu, sou ateu. Ok. O Felipe namora, dá um clique aí, o Felipe namora a Isabel. Põe o próximo. A Isabel, essa é a namorada do Felipe. Um dia a Isabel aparece para o Felipe e fala o seguinte, Felipe, eu estou mal, estou muito depressiva, alguma coisa está acontecendo comigo. E o Felipe testemunha a seguinte coisa para Isabel, Isabel, eu conheço um grupo que mudou a vida do Denis. Sabe o Denis, meu amigo de infância, esse que você conhece há tantos anos? Ele foi transformado nesse grupo. E eu acho que se tem alguma coisa de bom lá, você vai encontrar. Participa desse grupo. E a Isabel começou a participar do grupo, junto com o Felipe e o Denis, que são amigos. E aí, o Felipe e a Isabel participando do grupo durante alguns meses, nada acontecia. Um belo dia no estudo bíblico na minha casa, estudando esse capítulo de Mateus, capítulo 16. Finalizando o estudo, eu perguntei para eles, e vocês, aqueles que estavam no grupo, quem vocês dizem que Cristo é? E aí o Denis respondeu, ele é meu salvador, eu entendo que Jesus salvou a minha vida. E aí eu passei para o Felipe, e você, Felipe? Quem você diz que é Jesus Cristo? Ele parou, pensou e falou,
Jesus Cristo é o Filho de Deus, aquele que me salvou. Glória a Deus. Mas não parou aí. A Isabel estava do lado dele e eu perguntei: Isabel, e você? Quem é Jesus Cristo? Ela falou: Jesus Cristo é o meu Salvador também. Eu falei: glória a Deus. Numa única noite os dois confessaram que Jesus Cristo era Senhor da vida deles. Também os dois estão super firmes, atuando no ministério. O Felipe ajuda conosco na tradução, porque o culto acontece às vezes em português, às vezes em inglês. Nós ainda estamos no processo de passar do inglês para o português. A gente começou no inglês por causa dos outros missionários. Então o Felipe ajuda a gente na tradução. Ele é universitário e é formado em letras. Então ele tem esse conhecimento muito bom do inglês e ajuda a gente na tradução. E a Isabel, ela é super envolvida também, ajuda bastante. Ela tem ajudado a gente na leitura bíblica. Ela que lê a Bíblia todos os domingos. Então, a gente crê que quando as coisas acontecem inspiradas pelo Espírito, o resultado aparece. E daí, pode pôr no próximo? Está aqui o resultado. O resultado que aos nossos olhos nem parece tão grandes, né? Brasil, a gente sabe, se fala Jesus, um monte de gente levanta a mão e aceita Jesus Cristo. Mas ali em Portugal, esse é um resultado tremendo. Se nós pensarmos em porcentagens, é uma porcentagem muito grande da cidade. E isso tudo em um ano. Explicação para isso, irmãos? Não existe. A única explicação para isso é Espírito Santo. É o texto que está aqui, é o que eu quis compartilhar com a igreja, é o desafio que eu quero deixar para a igreja nessa manhã. Quando nós agimos inspirados pelo Espírito Santo de Deus, as coisas acontecem. Acontecem não só lá em Portugal, mas acontecem aqui no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, nas nossas vidas. Né? Não é só no missionário que está lá, mas é no nosso dia a dia. O que a gente precisa ter a consciência é de que quando agimos na carne, as coisas não vão acontecer. Né? Jesus nos ensina, o Espírito Santo nos ensina, mas com esse aprendizado que nós recebemos de Cristo, nós temos que colocar em prática. E nos lembrarmos que, inspirados por Deus, as coisas acontecem. Vidas estão sendo salvas ali. Glória a Deus por isso. E glória a Deus pela vida da igreja. Porque se não fosse a parceria da igreja, não estaria acontecendo nada ali em Portugal. Eu sempre gostei de deixar claro, quando eu falei aqui para a igreja, que ali nós não trabalhamos sozinhos. Nós somos o corpo de Cristo ali em Portugal. É como se fosse o braço de Jesus lá em Portugal. E aqui está a igreja que é parceira, colaborando conosco. Então a Igreja Batista Memorial está conosco ali em Portugal, está sendo parceira. Não é um trabalho meu, é um trabalho nosso. Né? É um trabalho para o reino do Senhor. E eu espero mesmo que a igreja se sinta motivada e fortalecida com esse testemunho. E deixo o desafio de viverem Cristo todos os dias. Ali, glória a Deus, a estratégia que Deus nos deu foi essa. Nós não evangelizamos com palavras, não dizemos que Cristo é Senhor, nada disso. Apenas pregamos a mensagem, né? Pregamos ali o texto bíblico todos os domingos. E Deus tem agido e vidas estão sendo transformadas no poder do nome dEle. E aproveito para deixar o desafio para a igreja. Uma das razões de eu vir para o Brasil, além de casar o meu irmão, é também levantar sustento. Os irmãos sabem a crise que o Brasil tem passado, né? Melhor do que eu até, mas essa crise nos alcança lá e a diferença entre real e euro é muito grande. E por isso o nosso sustento baixou bastante. E aí a gente vem para o Brasil com esse desafio também de levantar o sustento. Por isso, os irmãos que não viram ali no Facebook e tiverem o desejo de participar conosco, o desafio tem sido bem simples. Se você puder, R$50 por pessoa, colaborar conosco, ótimo, vem falar comigo, me procure no final. Aqui nós estamos em casa, estamos em família. Sinta mesmo na liberdade de vir conversar comigo e perguntar mais do ministério ou como você pode contribuir conosco e com o ministério ali em Portugal. Tem um tempinho ainda? Então vamos pôr aí o vídeo. Eu separei um último vídeo que é o vídeo mais fresquinho. Infelizmente não é o vídeo que eu gostaria de trazer, que não ficou pronto. Mas é um vídeo aí do último domingo, só para que o irmão sinta um pouquinho do espírito ali do que acontece nos domingos conosco.
Glória a Deus por isso. Fica aí o incentivo, o desafio para a igreja. Eu gostaria de finalizar com uma oração e pedir mesmo ao Senhor que nos abençoe no continuar deste dia. Deus meu, obrigado, Pai, mais uma vez por este privilégio, Senhor, de estarmos aqui reunidos, cultuando ao Senhor com liberdade, Pai. Obrigado, Senhor, por podermos servir ali em Portugal, Pai, sermos a Tua luz, Senhor, nos quatro cantos da terra, Pai. Sempre gosto de me lembrar, Senhor, texto que o pastor Daniel gosta muito, de Atos 1:8, Senhor, onde diz que nós receberíamos poder, Pai, para sermos testemunhas em todos os cantos, Pai, não só em Jerusalém, mas até os confins da terra, Senhor. E sou grato a Ti, Pai, porque o Senhor nos dá força, Pai, o Senhor nos motiva, Senhor, para irmos, Senhor, até os quatro cantos da terra, Senhor. Pai amado, quero mesmo pedir que neste dia Teu Santo Espírito nos inunda, Pai, nos direcione, Senhor, nos fortaleça, Pai, para que sejamos, Senhor, testemunhas de Ti, não só hoje, Pai, mas no continuar das nossas vidas, Deus. Guarde esta igreja, Senhor, abençoe cada um dos meus irmãos, Pai amado, e nos fortaleça, Senhor, no caminhar contigo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.